Instituto, na comunicação da Mostra Falante. É um prazer recebê-los aqui para mais esse debate, nosso panorama contemporâneo. E hoje o tema do debate, como vocês, quem não pôde assistir, né? Hoje nós estamos falando sobre o debate de povos e lugares, estamos falando sobre as grandes obras. É uma inconsequência? E eu gostaria de chamar a Cláudia Tavares, nossa mediadora, para que viesse aqui, que apresentasse os nossos debatedores, e desejo um bom debate para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Zuzu. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Mostra para mediar o debate. Para mim é uma super oportunidade de aprender junto com vocês. Eu espero que juntos a gente possa construir um debate bem interessante, inclusive porque tem uma parte que vai ser aberta para perguntas. E o Diego é o moço que vocês têm que virar, quem quiser perguntar, que as perguntas vão chegar por escrito. A gente tem um ótimo time de debatedores hoje também, para ajudar a entender as questões que estão permeadas nesses filmes e que também são as questões que a gente tem aqui no Brasil. Sobre o filme da Nicarágua, do canal, eu dei uma olhadinha hoje no material na internet. Eu queria dizer que eu li que o governo suspendeu esse projeto em fevereiro deste ano, e não foi por conta dos protestos e das ressalvas de impactos socioambientais. Foi porque o investidor chinês perdeu grande parte da fortuna dele, daquelas empresas todas ali que aparecem que ele tem, numa empresa de telecomunicações, deu uma quebra na bolsa de valores e ele perdeu muito dinheiro. Então a gente tem que lembrar que a comemoração dessas coisas é sempre provisória, porque um projeto desse tipo, ele reaparece, ele é engavetado, daqui a pouco alguém tem a ideia de novo, alguém tem o dinheiro. Acho que a gente conhece essa história aí no Brasil. E os nossos debatedores vão trazer um pouco mais de informação sobre isso também. Sobre o outro filme, me dá até um nó na garganta para falar, porque eu já chorei em casa vendo, quando a Carol mandou o link. Aí hoje eu chorei de novo, porque eu acho que é impossível não se comover com aquela história da Guatemala. É uma história terrível, aquela do massacre. Aquele testemunho daquela pessoa que diz que não sentiu nada quando viu a mãe sendo morta. Quer dizer, a pessoa fica num estado de anestesia porque ela não pode suportar aquilo. Aquela outra senhora, Maria, que perdeu a sogra, os filhos, os vizinhos, ninguém respondia. Mas eu queria ficar um pouco também com a fala do outro rapaz, que eu não lembro o nome, que ele falou assim que o medo intimida a gente, o medo deixa a gente menor. E eu acho que é importante que a gente não tenha medo de falar certas coisas. O Brasil é um país que peca pela memória. Acho que a gente tem que lembrar sempre dos nossos mortos e dos nossos direitos aqui também. Então, eu queria dizer, Marielle presente, Anderson presente. E chamar os nossos debatedores. A Ana Valéria Araújo, que é advogada, mestre em Direito Internacional, com ênfase em Direitos Humanos. Ela é especialista em direitos indígenas e socioambientais, sócia fundadora e diretora do Instituto Socioambiental e atualmente também coordenadora executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ana, se eu estiver dizendo alguma bobagem, você me corrige, tá? Vamos lá para a mesa, eu vou te acompanhar. A Daniela Gomes Pinto é geóloga, é jornalista, fez mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento em Londres, é doutoranda em Administração Pública e atualmente é coordenadora do Programa de Desenvolvimento Local do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas e da iniciativa Diretrizes para Grandes Obras na Amazônia. É isso, Daniel? E também o Sérgio Leitão, que é advogado, fundador e diretor executivo do Instituto Escolhas. Ele foi diretor de políticas públicas e também de campanhas do Greenpeace Brasil e é um dos fundadores do ISA, também do Instituto Socioambiental, onde trabalhou como diretor executivo em 2004 e 2005. Vocês todos, muito obrigada pela presença, obrigada pela presença de todos e vamos embora. Eu gostaria de saber quem quer começar falando sobre as impressões a respeito desses filmes. Sintam-se à vontade, quem prefere tomar a dianteira.
Boa noite a todas e todos. É um imenso prazer estar aqui. Queria agradecer muitíssimo o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Assim como a Cláudia, eu assisti o curta e longa em casa no fim de semana e já me emocionei. Hoje, novamente, aqui, as histórias são fortes, são pesadas e muito reveladoras, eu acho, do que acontece fora do Brasil, mas aqui também, né? A história que a gente viu aqui, eu acho que ambas as histórias que a gente viu aqui, elas soam muito profundamente para uma pessoa como eu, que sou advogada e que passei a maior parte da minha vida advogando em defesa de direitos indígenas. Hoje eu coordeno uma fundação há 10 anos, eu estou à frente de uma fundação, não advogando mais, uma fundação de direitos humanos, onde a gente apoia projetos em diversas áreas, também nas questões de terra e território, que perpassam o que a gente viu aqui hoje, nessa qualidade que eu estou aqui. Muito brevemente, para começar, eu acho, falar um pouco das minhas impressões sobre o filme. Eu acho que vale contar um pouquinho para vocês. Quando eu comecei a ver o filme me trouxe de volta algumas memórias, porque em 87, 88, eu morava em Washington, D.C., eu tinha terminado um mestrado e estava fazendo uma espécie de um estágio, ganhei uma bolsa e fui fazer um estágio no escritório de advocacia de direito internacional, que trabalhava com causas indígenas, a partir de Washington, levando casos para os fóruns internacionais, Comissão de Direitos Humanos e na ONU. E eu estava nesse escritório num momento em que a Revolução Sandinista estava no auge, como a gente viu aqui, se falando numa revolução que era amada por todos e tal, mas o escritório no qual eu trabalhei tinha um índio mesquito da Nicarágua, que saiu fugido da Nicarágua e foi parar em Washington, e durante muitos anos, com o apoio daquele escritório, trabalhou nos fóruns internacionais em prol do direito dos índios mesquitos. Aqui a gente viu um mapinha rápido da Nicarágua ali, e se acha que tem um problema no longo, é que ele fala muito pouco das populações, mas a gente pode conversar sobre isso. Ele decompõe muito pouco quem são as populações no meio do projeto e no entorno, menciona. Mas, enfim, a Nicarágua, vocês viram ali, Manágua está do lado esquerdo, no lado do Pacífico. Aí você tem o lago, o imenso lago da Nicarágua, e do lado direito, quase não foi mencionado, é uma imensa selva, né, a chamada Costa Atlântica, que é uma região majoritariamente indígena, e na parte norte do país tem os índios mesquito. Eles mencionaram ali só embaixo uma reserva indígena, que é onde vai passar o canal. Os mesquitos estão mais ao norte. Os mesquitos foram fundamentais na Revolução Sandinista, porque eles eram os donos, conhecedores daquela região, que era geograficamente muito importante para a Nicarágua, em função da mata que separava a parte mais povoada da Nicarágua e a costa atlântica. Eram eles que conheciam aquilo ali, e os sandinistas fizeram um pacto com eles, para que eles ajudassem na revolução de derrubada do Somoza, e em troca os sandinistas dariam para eles a autonomia da costa atlântica. O que aconteceu? Os mesquitos entraram de peso na briga, brigaram com os sandinistas, ao lado dos sandinistas contra o Somoza. Quando eles conseguiram mandar o Somoza embora e os sandinistas assumiram o poder, simplesmente disseram para eles: nenê, não tem autonomia. E os mesquitos que tinham entrado naquela, em função da defesa dos seus direitos enquanto povos indígenas, passaram a ser praticamente inimigos dos sandinistas, que eram os grandes revolucionários amados por todos, porque eles estavam ali defendendo um direito seu que eles tinham negociado e que eles achavam que eles iam receber no final. E em função disso, muitos dos líderes mesquitos acabam presos,
esse índio mesquito que eu conheci foi preso e acabou foi negociada a soltura dele, e ele acabou indo para Washington, onde ele foi recebido por esse escritório, que era um escritório de indígenas, advogados indígenas que levavam os casos para fóruns internacionais, e durante muito tempo se brigou em fóruns internacionais pelo reconhecimento do direito territorial dos mesquitos, que acabaram sendo reconhecidos muitos e muitos anos depois, não sem briga, não sem muito sofrimento, não sem morte, não sem muita dor, dos índios terem que serem expurgados, não terem direito de retornar para sua terra, não terem direito de ficar no local, e em função, inclusive, de um compromisso que eles tinham feito dentro dessa revolução tão celebrada. O que é pior, como vocês viram ali, tinha o processo dos contra. Os contra foram financiados pelos Estados Unidos, né, para acabar com a Revolução Stalinista. E, naquele momento, a comunidade internacional, de uma maneira geral, toda e qualquer pessoa ou grupo que não se colocava ao lado do sandinista era tido como contra. Então, os mesquitos, ainda por cima, foram acusados pela própria comunidade internacional de serem contra, quando eles não tinham absolutamente nada a ver com isso, estavam defendendo o seu direito. E por que eu trouxe isso para cá? Porque eu acho que o filme mostra bastante para a gente o quanto que as populações tradicionais são as últimas a se pensar os direitos das populações tradicionais que estão no meio de grandes projetos, no meio de grandes projetos políticos, de grandes projetos econômicos, são os últimos, né? Todo o filme que mostra uma imensa propaganda para se vender para a população, o desenvolvimento em função da construção do canal, e você vê as pessoas na cidade, portanto distante de onde as coisas vão acontecer, celebrando, e as populações no campo, chorando. Essa é a realidade. Essa é uma triste realidade, né? Eu ainda queria continuar a ouvir a Ana falando, mas a Amanda aqui vai coordenando o tempo do debate, ela que manda na gente. É só para a gente conseguir distribuir aqui direitinho. Obrigada, viu, Ana? Viu, Daniela? E vamos lá. Bom, gente, boa noite, obrigada pelo convite. Eu queria só fazer aí, pela proposta de vocês, algumas reflexões iniciais para a gente pensar um pouco sobre os filmes. Eu coordeno o Programa de Desenvolvimento Local no GBSES, para quem não conhece, é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, e a gente atua há 12 anos no contexto de grandes obras, seja de infraestrutura, seja de mineração. A maioria da nossa experiência, da nossa pesquisa aplicada é na Amazônia brasileira. E é triste ver os dois filmes e pensar como as histórias se repetem e vêm se repetindo até hoje, né? Então, também faço um convite para a gente cuidar para não achar que a gente está num outro momento histórico, né? É um outro momento cronológico, outra situação. Muitas vezes, quando a gente faz esses debates sobre impactos de infraestrutura e mineração, parece uma coisa muito distante quando a gente faz essa discussão aqui, né? No Sul. Parece muito distante da gente. A gente vem assistindo um documentário como esse como quase uma exceção, né? Uma curiosidade, né? E, na verdade, é triste dizer que, na verdade, não é. Quando a gente assiste a história absolutamente dramática da Guatemala, quando a gente pensa, era um Estado, era um outro momento político, né? Era uma ditadura. Então, você tinha violações de direitos humanos muito dramáticas, a ponto de ter assassinatos da forma como a gente vê no filme. Mas, se a gente fizer uma reflexão sobre as grandes obras de infraestrutura que aconteceram e vem acontecendo no Brasil hoje, num regime democrático, a gente vê que, apesar de serem violações ainda, talvez não tão dramáticas como a gente vê no filme, mas são bastante dramáticas, né? A gente teve a oportunidade de estudar há 2 anos a usina hidrelétrica de Belo Monte. A gente esteve lá no processo da conquista da licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, e a gente foi convidado a fazer um monitoramento independente de algumas condicionantes do licenciamento ambiental. Depois eu posso falar mais sobre isso. E lá a gente teve uma condição de 40 mil pessoas removidas por conta da hidrelétrica, e até hoje uma série de registros de violações de direitos humanos, seja dos ribeirinhos, das populações tradicionais, seja dos povos indígenas. São 11 terras indígenas afetadas. Então, a gente cuidar para não achar que a gente está assistindo uma coisa muito fora da curva. Na verdade, são processos ainda muito dramáticos, né? O segundo ponto é convidar também a gente aqui do Sul a pensar que parece isso também muito distante da gente, mas
é meio óbvio, mas é sempre bom lembrar, a gente está falando de produção de energia, no caso de hidrelétricas, quando a gente pega casos de mineração, a gente está falando de produção de minérios, quando a gente pega as mesmas dinâmicas acontecendo em agronegócio, são os mesmos impactos, a gente está falando de produção de alimentos, então tem tudo a ver com a gente, né? E é uma grande reflexão a gente pensar como a gente tem ou não vem influenciando esses processos. E aí também gosto de sempre fazer a reflexão, que a gente fica achando que é longe, mas isso é uma característica muito particular da Amazônia, ou de países onde tem florestas, onde tem povos tradicionais, né? E a gente esquece que isso tem acontecido em vários lugares. A gente gosta sempre de fazer uma reflexão sobre um outro processo de implementação de um grande investimento de infraestrutura, que foram as obras da Copa do Mundo. E se a gente olha, por exemplo, tem um caso dramático, foi na instalação do Itaquerão, aqui em São Paulo. A gente está na maior cidade do Brasil, a mais rica, com supostamente as maiores capacidades estão aqui no sul. E a gente teve, em 2014, na instalação do Itaquerão, um processo dramático de exploração sexual infantil, a ponto do Ministério Público ter feito um acordo judicial com as empresas construtoras e mantenedoras do Itaquerão para que tomasse medidas, senão a obra seria parada. Então, é sempre bom a gente pensar e ter um exercício de abstração, que tipo de investimentos e de chegada de investimentos acontecem em outras áreas que causam impactos similares. Enfim, acho que essas são as reflexões iniciais. Só queria falar uma coisa, é muito interessante no caso da Nicarágua, comparando com o caso de Belo Monte, a história é absolutamente a mesma, é idêntica. Então, os impactos foram pouco estudados, a promessa de empregos, né, havia uma promessa de empregos de 80 mil postos de trabalho em Altamira, a cidade do Pará que recebeu Belo Monte. A mudança da legislação, aqui os advogados podem falar mais do que eu, sobre a suspensão de segurança, que foi um recurso previsto em casos de interesse nacional, e nesse contexto a legislação ambiental foi passada por cima para que Belo Monte acontecesse. E por fim, muito interessante, que finaliza o documentário falando sobre, inclusive, processos de corrupção, né, uma suspeita de corrupção e para que serviu essa obra, e a gente não precisa dizer para vocês que apareceu aí recentemente, nos últimos meses, no processo da Lava Jato, Belo Monte, uma das obras que aparentemente tem processos aí de superfaturamento, para uma dinâmica econômica de construtoras, de empreendedores, que a gente faz também uma grande reflexão de para que servem exatamente essas obras, né? Para que elas serviram. Então, esses são os meus comentários iniciais. Obrigada. Obrigada, Daniela. A Daniela já adiantou um pouquinho o que a gente vai falar na segunda rodada, que é essa tentativa mesmo de trazer para o Brasil, da gente falar da realidade aqui. O Ministério Público questiona, né, várias obras, a gente já falou de Belo Monte, a gente pode falar de transposição do Rio São Francisco, de construção de refinarias de petróleo, tem uma série de coisas. A gente vai falar um pouquinho na sequência, mas eu queria ouvir primeiro o Sérgio sobre as impressões dele sobre os filmes exibidos. Obrigado, boa noite. Eu acho que tem um ponto que talvez ali o filme não explore e que me parece que seria necessário para uma compreensão do conflito e do problema, que não é diferente dos conflitos que existem aqui no Brasil quando a gente olha a obra de infraestrutura, que é o que está por trás da obra. Acho que o filme toca... Está falando do filme sobre a Nicarágua. O filme sobre a Nicarágua. Acho que o filme toca, né, muito de leve, mas ele não permite a gente entender, não é aceitar, mas é compreender qual é o conflito que está por trás. A primeira questão é que essa discussão sobre um canal na Nicarágua, ela vem do século XIX, né? A Nicarágua, de certo modo, queria ser, né, o lugar onde seria feita essa ligação entre o Oceano Pacífico e o Atlântico, e ela acabou perdendo a corrida para o Canal do Panamá. O que está acontecendo agora que poderia motivar a construção desse canal? Não é o interesse daquele moço lá que você falou que está mais pobre, né? Tinha 10 bilhões, ficou só com 1 bilhão. Coitado, né? Mas sim o fato, né, de que por trás dessa discussão, porque é muita areia para o caminhão dele, mesmo com os 10 bilhões, ele não teria dinheiro para fazer isso, nem alavancaria o volume de recursos que é necessário, que é da ordem aí de 50 a 80 bilhões. Tem uma discussão geopolítica, né, de dois países que estão em conflito com a principal potência mundial, que é os Estados Unidos, que diz o seguinte: as principais rotas de comércio internacional, né, e o comércio internacional se faz por navios, inclusive foi um dos filmes da mostra no ano passado, exatamente sobre isso,
se faz por navio, né? Petróleo, né? Toda a parte, né? De bens, né? São os caminhões, né? Que a gente viu aqui, como são vitais na hora que os bichos param. E essas rotas são dominadas pelos Estados Unidos. O que Rússia e China querem? Criar as suas. Né? E essa foi a dinâmica da história econômica mundial. Né? Tem uma música do Francis Rhymes, né? Eu queria que os mares fossem meus como são, eu queria que você fosse meu, uma coisa mais ou menos assim, como os mares são dos ingleses. Isso foi dominado pela Inglaterra em algum momento, hoje é dominada pelos Estados Unidos, e a China está dizendo o seguinte, né? Eu já tenho o poder de ser potência, e em que momento eu vou ter as minhas rotas? Então, essa discussão tem a ver exatamente com isso. Eu não estou entrando no mérito aqui se ela é correta ou incorreta, mas eu acho que a gente precisa saber disso para entender o tamanho da confusão onde esse país pequeno, sofrido, né, quando não tem toda essa situação que a gente viu lá, teve aquele terrível terremoto em 72, eu não era nascido, eu estou aqui só referenciando fatos históricos que eu aprendi, né? Fiz a pesquisa no Google hoje à tarde para vir aqui, né? Então, esses terríveis fatos. E aí a gente fica a perguntar, mais ou menos como a gente pergunta aqui, né? Qual é o poder que um país desse tem na hora que ele está ali meio que como uma espécie de marisco, né? Espremido entre o rochedo e a onda do mar, né? Vai segurar? Né? Não é os 100 milhões que está ali, não são os 220 mil empregos, é uma certa inserção, ainda que dependente, né, dominada, né, de um conjunto de alinhamentos que a ordem política mundial ou internacional sempre propiciou, né? Aquela questão dos blocos, você vai lá e se alinha, você é do lado americano, você é do lado chinês. E um pouco do que é falado, inclusive, no vídeo, no filme a gente já está vivenciando hoje, né? O século XXI vai ser um século chinês, né? O problema é que o poder americano, com todos os seus problemas, ele tinha alguns lados doces, né? A gente fala o nosso... Como é que a gente chama o nosso amor? Baby. Né? O que é que a gente tem por ele? Love. Né? Como é que a gente vai dizer love em chinês? Haoyin xin, não sei. Né? Então, essa parte, né, daquilo que o software americano nos legou, eu não sei o que a China vai nos legar. É uma incógnita, é uma pergunta, e eu acho que o filme traz algumas, pelo menos, inquietações com as quais nós devemos pensar e nos abraçar. De qualquer maneira, né, essa perversidade em relação às populações tradicionais, que a Ana começou falando, ela está presente, qualquer que seja a potência, que está ali, né? E parece, no sul a gente fala uma patrola, não sei se vocês vão entender, um trator que vem e arrasa tudo, e quem consegue ter voz diante disso, né? Agora eu queria trazer um pouquinho essas questões para o Brasil. Ana, vamos voltar contigo para falar como é que estamos aqui em relação às grandes obras e as inconsequências dessas grandes obras. E a violação dos direitos humanos também, né? Que é teu tema de trabalho diário. Então, a Daniela já trouxe, mostrou um pouquinho da realidade para a gente, falando que Belo Monte, né, é uma história igualzinha, e eu acho que assim, Belo Monte e vários outros desses mega projetos de desenvolvimento, né, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, a gente apoia projetos pequenos de organizações na ponta que estão defendendo seus direitos, e como tal, por exemplo, a gente apoiou projetos de uma organização que está defendendo direitos de quem até hoje luta pelos impactos que sofreu com o Tucuruí, como lá atrás, né, que a gente acha que tem gente até hoje, né, que foi realocado ou foi retirado da sua terra e que está até hoje a ver navios. A gente lembra de Tucuruí, mas pode falar de Transamazônica, pode pegar uma grande estrada Exatamente. Dessas, tem muita coisa. Tem lá população atrás, de né? Transamazônica, tem muita coisa histórica, e é isso, né? A gente aqui, a essa distante, essas coisas parecem remotas, parece que acontece em outro lugar, parece que não diz respeito a nós e tal. Elas acontecem na vida de pessoas brasileiras, como nós, muito em função do que nós na cidade, né, fazemos acontecer e apoiamos para que aconteça, e se não apoiamos ativamente, apoiamos
porque não nos mobilizamos contrariamente, ou não questionamos, ou não perguntamos, e as coisas acontecem, né, nos rincões do Brasil, e a gente, na hora, às vezes, a televisão fala, se consegue fazer protestos, consegue fazer isso, aquilo, outro, mas passa, e quando você vê, fica, as pessoas que estão lá continuam sofrendo 20, 30 anos depois. Curuí, Belo Monte, tem um emaranhado de coisas no entorno de Belo Monte. Se não baixasse Belo Monte, agora tem Belo San, que é minerador em função da região. Aí você tem o Rio Madeira, com todo o complexo hidrelétrico do Rio Madeira, você tem Tapajós, e todas essas grandes obras, além das obras para a Copa, o Fundo Brasil fez um apoio imenso para populações que se organizaram em todo o país em função da defesa de direitos por conta dos impactos das construções para os estádios, e populações que foram removidas no Rio de Janeiro, enfim, em todas as cidades nós tivemos concentrações de pessoas que foram removidas, que perderam seus direitos, perderam sua casa, né, e que tiveram que se mobilizar e se manifestar contra o que estava acontecendo. E o ponto que eu quero colocar aqui é que a maneira como a gente, ou os nossos governos, levam ou tocam essas decisões e essas obras, não sempre colocam as populações que estão no local e cujos direitos vão ser afetados numa posição de não ter escolha. Quer dizer, como na Nicarágua você não conversa com as populações locais, ou em Belo Monte você não tratou os indígenas e os ribeirinhos com os direitos que eles têm, ouvindo o que eles achavam, como é que eles queriam, como você não ouve, você não os trata respeitando os direitos que eles têm, e no Brasil, inclusive, respeitando direitos que estão na legislação. Quer dizer, é lei, né? Isso, lei. Você tem convenção internacional que já viraram leis internas, enfim, não é direito inventado por ambientalistas ou por defensores de direitos humanos. É direito que está na nossa legislação. Mas que na prática a gente não consegue fazer, porque na hora que você diz que as comunidades locais elas têm o direito de ser previamente ouvidas, previamente informadas e de se manifestar sobre toda e qualquer obra ou projeto de desenvolvimento que vai afetar o seu território. As oitivas, as consultas são feitas, em geral, totalmente pro forma, totalmente formais, e, quando são feitas, se pergunta o que a população acha, se ela diz que sim ou diz que não, tanto faz, porque a decisão já está tomada. Então a consulta é pro forma, porque a resposta, seja ela qual for, ela não será respeitada. Porque quando se toma uma decisão de construir, vai se construir, não importa que a população local, cujo direito de ser ouvida previamente está consolidado, não vai chegar a lugar nenhum. Então você não dá nenhuma outra alternativa para essas populações a não ser se manifestar. Você sempre as coloca no lado como se elas fossem contrárias ao desenvolvimento, e aí o filme que fala exatamente disso, né? Tem um momento ali onde você joga essas populações, e aí você usa a mídia, você usa a comunicação para fazer ver que aquele pequeno grupinho de pessoas que está lá, entendeu, são contrários ao desenvolvimento e ao grande progresso brasileiro. Isso é a forma como a gente leva as coisas, ela é desrespeitosa da legislação, desrespeitosa dos direitos, e ela sempre coloca as populações cujos direitos serão impactados numa posição onde elas não têm alternativa. Né? Tem que judicializar, Ana? Como é que faz? Então, essa é uma questão complexa, né? Inclusive, nos dias de hoje, tem um monte de questionamentos com relação a isso. Movimentos sociais vira e mexe, se conversam sobre a dificuldade de judicializar as questões, até porque o nosso judiciário, pelo menos em primeira instância, e em geral, nesses locais, é um judiciário que está muito mais afeito a ficar do lado dos interesses nacionais e a não reconhecer os direitos de populações e tal. Então, judicializar significa, eventualmente, consolidar decisões contrárias e tal. Por outro lado, se não judicializar, como está, melhorar não vai. Melhorar realmente não vai. Então, o judicializar é uma ação complexa, mas, por exemplo, a gente tem feito no Fundo Brasil uma série de apoios numa linha que a gente chama de litigância estratégica, onde a gente vem tentando
passar recursos, porque esse é um recurso muito difícil de, você imagina, pequenas organizações ou de movimentos sociais terem dinheiro para pagar grandes advogados. Grande advogado custa, né? E ações judiciais você não resolve em 30 dias, você não resolve em um semestre, você não resolve em um ano, elas duram anos. Então, a judicialização é uma estratégia de, pelo menos, médio prazo. E haja de onde se tira dinheiro para isso. Então, não é uma questão de se deve judicializar ou não deve judicializar. É que é difícil, é complexo, não é fácil achar financiamento para esse tipo de coisa. A gente tem feito uma linha disso e tem apoiado uma série de grupos, Brasil afora, que estão tentando trazer ações judiciais e tentando entabular uma série de outras ações na área de advocacy e tal, para tentar tocar para frente numa outra via que, a meu ver, a gente não tem alternativa, tem que ir por aí, sim, mesmo o judiciário sendo o que é. Tá, ok. Agora sim, bom, a gente está com 2 advogados, né, nas pontas da mesa, agora a Daniela vai sair por outro lado aí no debate, né? Você já tinha adiantado algumas questões aí de Belo Monte, de outras obras. Vamos pensar um pouquinho juntos aí as coisas sobre o Brasil. Eu me antecipei na primeira fala, porque assistindo é foi bom. que a gente vá já fazendo paralelos com o Brasil, mas assim, só reforçando os advogados, quando a gente é convidado a participar de projetos como o que a gente participa lá no GBSES, dá vontade de dizer, quando as pessoas nos perguntam como é que a gente pode fazer melhor, a gente fala, bom, siga a legislação brasileira, cumpra as leis. Basicamente, essa é a primeira e mais importante orientação, que infelizmente não é o que a gente vê na prática. A gente teve... Ela segue sendo uma das melhores do mundo, Daniela, para eu entender? Eu acho que tem um arcabouço ambiental muito forte no Brasil, tem um arcabouço social ainda do ponto de vista de mitigação de impactos sociais, ainda somos muito frágeis, mas tem um arcabouço do sistema, da estrutura de apoio social no Brasil, nas políticas sociais, que poderia ser acionado, e aí sim poderia funcionar, né? Então, não falta lei, falta a prática de cumprir a lei e aproveitar o que já existe de sistemas de apoio, né? Quando a gente olha, a gente teve a oportunidade de ficar 2 anos em Belo Monte com pesquisadores da FGV residentes em Altamira, então a gente ficou 2 anos com antropólogos, cientistas sociais em campo, vendo como a salsicha é feita, né? Como é que se cumpre na prática a mitigação, compensação de impactos ambientais e sociais. Mas a gente está olhando muito mais para os impactos sociais, para povos indígenas e para a população aí das áreas afetadas. E é desolador, na verdade, porque a gente pensa, todo mundo fala, é muito complexo, Belo Monte. Bom, realmente é complexo, mas a gente deve ser muito complexo construir uma hidrelétrica do porte de Belo Monte, um investimento de 30 bilhões de reais, 40 mil trabalhadores, 3 turnos ininterruptos, uma obra gigantesca, faraônica, incrível do ponto de vista de capacidade humana, né? Não nos parece que é tão mais complexo que construir a usina, construir escolas, hospitais, saneamento básico, que são algumas das compensações sociais básicas para atender o fluxo migratório que vai chegar nas cidades que vão receber uma obra como Belo Monte. E eu estou contando Belo Monte porque é o mais dramático, mais recente, mas isso é igualzinho. A gente teve 2 anos trabalhando no complexo do Rio Madeira, né, em Rondônia, a mesma história. A gente teve 5 anos trabalhando numa instalação de uma mineração no Pará também, de bauxita, é a mesma história. A escala muda, né? Em Juruti, onde a gente trabalhando 10 mil homens que chegavam para a obra, em geral eram 15, 20 mil homens, em Belo Monte 40 mil homens. Então muda a escala, mas as dinâmicas são muito parecidas. E tem uma coisa que muita gente fala, os transtornos são temporários em nome do progresso. Tem muito essa ideia, né? Mas o que a gente vê na literatura e nas evidências práticas é que há pouca evidência que no longo prazo a gente tem conseguido atingir desenvolvimento social e econômico por meio das obras. Efetivamente, o investimento de uma grande hidrelétrica, uma mineradora, especialmente na região norte e nordeste, especialmente na região norte, poderia ser, apesar de tudo, uma possibilidade de oportunidades aproveitadas. Mas a gente tem falhado muito em aproveitar essas oportunidades, né? E a gente vê na prática que tem muitas coisas que podem ser feitas para fazer, né? Acho que tem uma discussão muito importante de se a gente deveria ter hidrelétricas na Amazônia, se a gente deveria ter mineração na Amazônia. Lá no GBSES, no Programa de Desenvolvimento Local, a gente parte de que essa discussão sobre se deveria ter é fundamental, mas paralela a ela precisa ter uma discussão que, em
enquanto a gente está aqui conversando, estão acontecendo obras de grande porte na Amazônia. Então, como a gente pode fazer melhor? E aí eu gosto sempre de contar histórias do campo, aproveitar que a gente estava morando lá, porque aí dá um pouco, tangibiliza um pouco do que a gente está falando. Então, uma das coisas que a gente descobriu fazendo a pesquisa lá em Belo Monte, por exemplo, era que foram pensadas a construção de escolas para atender o fluxo migratório, mas a gente fazendo pesquisas qualitativas com a Secretaria de Educação, a gente descobriu que no pico das obras de Belo Monte, todos os professores temporários que não eram concursados do ensino fundamental, das duas principais cidades da região, que é Altamira e Vitória do Xingu, saíam dos seus empregos para trabalhar na obra, ou na obra, nas suas subcontratadas. Por quê? Porque o salário é muito melhor do que o salário de professor. Isso foi, a gente veio em campo, isso não foi visto no estudo de impacto ambiental, isso não foi pensado no processo de compensação das condicionantes, mas isso de fato aconteceu, né? E ninguém sabe qual é o impacto disso. Qual foi o impacto de alunos do ensino fundamental em Altamira, uma cidade de 150 mil habitantes, Vitória do Xingu, uma cidade de pequeno porte? Qual foi o impacto dos alunos durante 2, 3 anos ficarem sem professores no ensino fundamental? Um problema seríssimo para as secretarias municipais que nem aparece, né? Então, quando a gente pensa nos impactos de uma grande obra, e aí quando a gente pensa nas violações de direitos, a gente tem um monte de histórias aqui que a gente poderia compartilhar sobre as violações aos povos indígenas das comunidades tradicionais, a falta de processos de remoção correta com participação social dos ribeirinhos, por exemplo, mas tem coisas muito simples de resolver. Quando a gente esteve em Giral, a gente viu as escolas também, tinham que ser construídas escolas. Algumas escolas, quando a gente foi a campo, eram construídas com um material das paredes como se fosse de PVC. Tem um nome, drywall, uma coisa assim, é um plástico duro. Na prática, os alunos não conseguiam ter aula, porque uma classe escutava tudo que estava acontecendo na outra classe. Então, eu estou pegando mini exemplos, é que a gente já assistiu 2 filmes que mostraram macro violações de direitos humanos, mas eu estou pegando mini exemplos de como a gente está fazendo errado, mas muito errado. E como a gente está usando toda a nossa capacidade, toda a nossa eficiência para a obra e pouquíssimo para aproveitar oportunidades e mitigar efetivamente impactos. Aí eu podia contar 1000 outras histórias, mas vou parar aqui e a gente continua daqui a pouco. Tem um monte de impactos, né? E não se resolve as coisas que ficaram no rastro das obras anteriores. Ou seja, a gente no Brasil não consegue aprender com o que aconteceu antes, me parece, pelo menos, né? Sérgio? Eu acho que a Ana contou um pouquinho essa história que ela viveu quando morou lá em Washington, nos Estados Unidos. E isso tem um dado interessante, porque infelizmente esses alinhamentos, eles não se acabaram, em que pese ter ruído ali esses chamados blocos políticos, né, que na época em que isso acontecia era muito marcado ali pela coisa do conflito Rússia e Estados Unidos. Eu sou cearense, eu morava em Fortaleza nessa época, e eu me lembro que um dia eu fui para uma reunião, eu trabalhei um tempo na Igreja Católica, e era uma reunião de movimentos sociais, e no final desta reunião, o grande acontecimento era a exibição de um filme chamado Fazendo Amor na Nicarágua. O que era o filme? Né? Não é um filme pornô, não se anime. Né? Era a exibição de uma trajetória de uma pessoa que tinha ido ajudar ali no pós-fim do conflito, né, da derrota dos sandinistas, ao esforço de reconstrução do país. Então ele estava ali colhendo café, né, fazendo toda... E eu ficava encantado, eu queria ir colher café na Nicarágua, não fazer amor, né, mas ajudar o reforço de reconstrução do país. Quando a gente vê o que virou, né, não sei se vocês viram semana passada uma matéria na Folha, dia 30, um conflito que estourou já há mais de um mês, com pelo menos mais de 15 mortos, 200 feridos, uma acusação muito grande de forças paramilitares operando, aquelas que a gente vê no filme, né, de capacete, né, nas motos. Ali seria uma espécie de jagunçada, né? Ali cerceando o direito de manifestação. E eu fico olhando assim, meu Deus, né? Por que essas coisas se transformam no que se transformam? Ou seja, os projetos utópicos viram projetos distópicos, né? E a gente vê todo um conjunto de expectativas que animou o mundo inteiro, inclusive a se solidarizar,
virar um país que hoje tem um presidente que se reelege, como diz lá uma pessoa no vídeo, né? Ortega para sempre, né? Ele está no poder desde 2007, né? Aquilo é terrível. Ele está lá desde 2007, pode se reeleger. Ele teve um mandato anterior ainda. Teve um anterior lá atrás, bem lá atrás, né? Depois ele perdeu e não tem jeito, né? Projeto de poder para sempre, a história ensina que é difícil dar certo. E aí tem uma questão que nesse ponto aí desses alinhamentos, um pouquinho só para comentar, que é o fato de que a Rússia está aliada, né? Pelo menos do ponto de vista dessa leitura geopolítica, porque a Rússia, pelo menos, né, parece que ela interessaria o projeto porque ela quer transportar os seus navios de um lado para o outro, o que de certo modo lhe daria nesse jogo, né, nesse game aí de negociações e de conflitos internacionais, um poder em relação aos Estados Unidos. E aí tem uma questão que é fundamental a gente pensar, o Mário Monzoni está aqui, que entende bem dessa história de bancos, né? Como é que a gente pressiona o governo chinês? Porque a gente levou 50 anos para entender como é que a gente pressionava o governo americano. Não quer dizer que muda, mas a gente encontrou parcerias naquela sociedade, a gente encontrou gente, né, da sociedade civil ativa que se solidarizaram e passaram até hoje a fazer esse contraponto, né, aos lados perversos da hegemonia do ponto de vista de uma solidariedade com um mundo sofrido. E na China, com quem é a parceria? Você está preocupado com a chegada dos chineses? Claro, eles já não estou preocupado, eles já chegaram. Se você olhar o setor elétrico no Brasil, o Brasil é o único país do mundo que tem um setor elétrico que é binacional. Ele é brasileiro, ele é estatal e ele é chinês. Eles já chegaram, eles estão aí, né? Você acha que a gente está pouco mobilizado ou sem instrumento? Eu acho que a gente não sabe e ninguém sabe, né? Quem disser que sabe, não sabe, né? Porque se você olhar hoje quais são os grandes investimentos na área de energia no Brasil, na área de agricultura, né? Já no comércio, na compra da soja, são chineses. Então, quem é os parceiros? Por exemplo, o Brasil, os países dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, montaram um banco, acho que chama Banco de Novo Desenvolvimento, não é isso? Né? E esse banco, acho que a sede é em Hong Kong, se eu não me engano, se eu não estou aqui delirando, e é um banco que foi criado exatamente para fazer uma espécie de contraponto ao Banco Mundial. Quais são os instrumentos democráticos, como se criou ao longo de muito processo, né, para discutir os financiamentos que serão concedidos, né, por esse banco que junta esses países, que corretamente, do seu ponto de vista, eu não estou aqui fazendo uma crítica, que não deveriam fazer, tem que fazer. A questão é qual é o controle social que sobre ele se cria, como se conseguiu criar em alguma escala para o Banco Mundial. Obrigada, Sérgio. A gente agradece também a participação de vocês que estão mandando perguntas aqui. E essa primeira aqui que eu selecionei tem a ver com o que a gente estava falando agora. Vamos ver quem vai querer responder. O que fazer para sensibilizar populações distantes destas obras, a fim de que possam se engajar nas causas? Difícil, né? Pergunta de $1 milhão, entendeu? O Fundo Brasil de Direitos Humanos vem há 12 anos trabalhando, tentando fazer isso, tentando sensibilizar as pessoas sobre as causas. Agora, primeira coisa, eu acho que mais relevante, quando a gente quer sensibilizar mesmo as pessoas na cidade grande ou longe das obras sobre as causas, é poder dar poder ou empoderar as vozes, porque vozes ele já tem, para quem está sofrendo o problema. Isso é absolutamente relevante, senão a gente cria o dano do dano, né? Se a gente fala por eles, se a gente não traz as pessoas para falarem dos seus problemas, a gente não só não tem legitimidade, como a gente está os emudecendo. Então eu acho que para sensibilizar as pessoas que estão longe das obras, a gente tem que empoderar as vozes de quem está sendo impactado. Isso é fácil de fazer? Não, é dificílimo, até porque, enfim, a grande imprensa não tem interesse, e às vezes tem interesse em vocalizar o contrário. Então, é assim, é uma briga de, né, enfim,
contra grandes leões, grandes dragões, não é simples, mas é absolutamente necessário, precisa ser feito. A gente precisa tratar as pessoas que estão à frente das suas causas com sensibilidade, com respeito, porque elas são cidadãos, elas sabem quais são os seus direitos, elas sabem o que elas querem. Portanto, fazer um trabalho que permita que a gente aqui ouça que lá perto das obras tem gente parecida com a gente, né? Como a gente viu aqui, assim, famílias com filhos, né? E olhar de perto qual é o impacto desses grandes projetos de desenvolvimento na vida de gente como a gente, que não está vivendo aqui, mas está vivendo lá, eu acho que ajuda. Ok, a gente vai trazer outra questão aqui para fazer uma relação de outra obra que não apareceu ainda no debate. A gente disse assim, ó, amanhã, dia 5, Belo Monte comemorou 2 anos de sua inauguração e, por coincidência, 2 anos e 6 meses do rompimento da barragem de Mariana. Acho que era bom a gente falar um pouquinho dessa questão aí da mineração, até no momento no Brasil em que se fala em minerar em terras indígenas, né? Ok? Ok. Olha, a rigor se fala em minerar em terras indígenas desde 1988, porque, do ponto de vista legal, é possível. Está previsto na Constituição, tem algumas exigências para que isso aconteça, como, por exemplo, tem que ser autorizado pelo Congresso, tem que ter uma lei específica regulando, os índios têm que serem ouvidos, né? Mas uma coisa que inquieta é que essa lei nunca foi, na prática, regulamentada. A gente pode, digamos assim, se cobrir de elogios e dizer o seguinte: a sociedade civil conseguiu, de certo modo, e os índios, impedir que isso acontecesse. É em parte verdade, não é totalmente verdade, porque a impressão que dá, e isso pode, né, se você olhar assim, cotação internacional dos minérios e tentativa de voltar essa lei no Congresso, existe quase que uma curva, né, de coincidência absoluta. Por quê? Porque, a rigor, né, não houve a necessidade concreta e real, né, do país fazer este debate em relação à questão da exploração desses minérios, ainda bem, a não ser naquelas formas que são praticadas na Amazônia pelo garimpo ilegal. E toda vida que se tem um pico, né, de cotação, a lei volta a ser debatida. Na hora que o pico passa, a lei é esquecida. Na prática, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte, e é bom para a gente se manter alerta e cuidadoso: essas áreas estão sendo tratadas como reservas estratégicas de valor. Elas estão lá, o sujeito está olhando, sabe que existe, por enquanto ele não está precisando, mas na hora que houver, né, se por acaso, né, isso não for superado por progressos tecnológicos, a necessidade de, né, isto voltará a acontecer. E aí, né, o embate na formulação dessa lei será muito furioso. O que a gente está vendo acontecer hoje é que, como o Congresso, né, ele perdeu a força de mínima reação que o Poder Executivo fazia em relação ao processo de destruição da legislação que a gente está vendo no Brasil, aquilo que era a nossa, digamos assim, ufanização. A gente tinha a melhor legislação do mundo, a gente está tendo cada vez menos a melhor legislação do mundo, e a tendência, inclusive em função daquilo que se avizinha na renovação do Congresso, é que a gente terá cada vez menos a melhor legislação do mundo. Infelizmente, é isso que se afigura no país ultimamente. Daniela quer complementar. Eu queria só complementar do caso específico do Vale do Rio Doce. A gente tem discutido muito esse assunto no Brasil também, sobre Vale do Rio Doce, mas assim, eu diria que a gente tem no momento uma obrigação de fazer do Rio Doce uma experiência única, de olhar sob a perspectiva de um desastre e de um impacto dramático sobre uma população gigantesca. A premissa da centralidade do atingido, né? A gente tem que aprender com o Rio Doce a fazer como é que a gente define os impactos, como é que a gente define os danos a partir da perspectiva e da percepção de quem está sendo atingido. Isso é a nossa obrigação e é uma oportunidade para o Brasil avançar nesse debate, onde os estudos de impacto ambiental são feitos
por técnicos, por consultorias, com baixíssima participação social e baixíssima participação de quem está envolvido. Isso toda a literatura mostra que é um equívoco do ponto de vista da efetividade das ações de mitigação e compensação. Então, no Rio Doce, por uma série de razões que a gente poderia ficar conversando aqui, é fundamental que isso seja aplicado na prática. Entendendo quem é atingido, que nível de atingido eu estou, é uma percepção subjetiva a partir das histórias individuais e coletivas das populações atingidas no Vale do Rio Doce, e essa tem que ser a nossa premissa nesse caso. E um grande desafio, né, porque a gente tem um momento de perda de direitos tão grande no nosso país que manter as histórias vivas é um desafio. Eu agradeço a quem lembrou de Mariana aqui hoje, que é importante que a gente lembre sempre. Claro. Só sobre Rio Doce, como a Daniela falou aqui, foi no Brasil e a gente vê um diálogo aí sobre possibilidades de ajudar na mensuração dos danos e na reparação dos direitos violados dos atingidos. Mas, enquanto você estava falando, eu lembrei nesses diálogos que estão durando mais de um ano já, onde a gente vem negociando de que maneira que isso pode acontecer. Eu tive uma reunião num dado momento com as empresas responsáveis pelo desastre, onde eu escutei uma frase que eu acho que é muito reveladora do que a gente está falando aqui, né? Escutei, e a pessoa que falou, eu acho que ela realmente acreditava no que ela estava dizendo, sincera. Ela dizia, quando a gente falava dos danos e tal, não sei o quê, de como negocia daqui, negocia dali, ela dizia, o desastre foi uma lástima. Foi uma lástima. Uma lástima. Passou e agora nós temos que olhar para frente. E o problema é esse, gente. Não se trata de uma lástima. Entendeu? Se trata da gente ter a capacidade de pensar em como, por que a gente faz as coisas, em assumir que as coisas foram feitas erradas, em consertar e se dispor efetivamente a consertar, porque é muito fácil a gente dizer, depois que a coisa acontece, que é uma lástima. Claro, foi a vida dos outros que acabou. Né? E por muitos e muito tempo, porque no Rio Doce é por muito, muito tempo a vida de muita gente que está virada de cabeça para baixo. É muito simples a gente sentar numa reunião cheia de advogados e dizer, foi uma lástima. Vamos olhar para frente. A gente coloca na palavra tragédia, coloca essa palavra como se ela pudesse encerrar tudo, né? E não se coloca as responsabilidades que teriam que estar lá atrás, né? Tem uma outra pergunta aqui, que em princípio ela poderia fugir um pouco do tema, mas eu acho que pode ser um desafio aqui para os nossos debatedores, que alguém está falando assim, não de uma grande obra especificamente, mas dos processos dos agentes do mercado imobiliário pulverizados numa cidade como São Paulo, onde há tantas capacidades cotidianamente e tal, que aqui isso acontece numa escala gigantesca. E aparentemente esse impacto é pulverizado. Como é que vocês veem essa questão? Que eu acho que a gente está falando aí de questão de ocupação de solo, né, de questão fundiária. Bem, deixa eu tentar aqui. Confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, mas vou fingir que entendi. Eu também tive um pouquinho, mas eu acho que a gente pode tentar contemplar o assunto, que é interessante. Do ponto de vista do que eu consigo falar sobre isso, uma das grandes questões sobre esse processo de ordenação do espaço numa cidade como São Paulo é o fato de que a maneira como a cidade se construiu e se edificou, ela leva as pessoas que não têm grana para morar longe, né? Então, quem não tem grana é a pessoa que mora longe, digamos assim, distante mais, né, de um conjunto de equipamentos urbanos que oferece uma melhor qualidade de vida, é esse cinema, é o transporte, é o metrô, né, é o chegar em casa mais cedo, é ter o melhor acesso ao emprego, é ter menos condições de insegurança, é ter uma escola, mesmo uma escola pública de melhor qualidade. E se você olha o desenho da cidade, né, você vê que mesmo nos projetos, como por exemplo o Minha Casa Minha Vida, ele acabou, né, sendo construído naquilo que seria o limite, né, do fim da cidade,
né? E você tem um conjunto de espaços entre este fim e este centro, esse pedaço que a gente está aqui, que a cidade não consegue criar instrumentos para ordenar, né? Para ocupar, né? Em que pese toda a legislação, inclusive do plano diretor, ou a legislação municipal e o estatuto da cidade, teoricamente, né, forneceu os instrumentos para que houvesse uma intervenção nesse sentido. Acho que a tragédia do edifício, né, que pegou fogo, mostra exatamente isso, né? Você tem ali um conjunto de ocupações, um centro que vai se degradando. São Paulo é uma das cidades, talvez uma das poucas no mundo, que tem pelo menos 6 centros. Né? Isso mostra, né, uma espécie de um comichão que a cidade vai mudando. Vamos contar. Paulista, não, o centro, né? O centro. Paulista, que foi o segundo. Faria Lima, que foi o terceiro. Faria Lima Nova, que é o quarto. Aberrini, que é o quinto, né? E você tem, de certo modo, Alphaville, que foi construído para ser uma coisa lá e já virou o inverso, né? Porque hoje Alphaville o movimento é de lá para cá, não é de cá para lá, de lá para cá, é daqui para lá, né? Então esse tipo de, né, andança, né, desesperada, né, marca uma cidade que vai abrindo regiões, né, e que ao mesmo tempo tem todo um espaço que poderia, né, se usássemos os instrumentos, né, digamos assim, trazer as pessoas para mais perto, né, não deixando-as tão longe. E ao mesmo tempo a gente tem uma questão, né, a gente devia se perguntar: por que o centro não é reocupado? Por que ele continua tão degradado? Tem a ver com a legislação, que torna muitas vezes mais barato você abandonar o prédio, né? Porque o sujeito não largou aquilo só porque ele quis largar, né? Então é mais barato abandonar o prédio do que recuperar. E boa parte dos prédios no centro de São Paulo, inclusive por conta do movimento que aconteceu pós-construção do Minhocão, hoje não tem sequer habite-se. Você tem uma situação de irregularidade muito forte. Então acho que o conjunto de desacertos que explicam um pouquinho do caos urbano, da maneira como ele foi planejado, talvez tenha a ver com um pouco dessas questões que eu pontuei aqui. Um pouco do interesse, né, de expandindo, ganhando dinheiro de alguns grupos, e que não é o interesse, às vezes, da maioria, né? Vamos ver quem nos ajuda aqui para outro assunto que a plateia trouxe, que é: o que vocês nos dizem ou como avaliam Tijuco Alto, no Vale do Ribeira, que por fim não aconteceu? Alguém tem informações? Pode comentar Tijuco Alto. A única coisa que eu sei é que não aconteceu, porque inclusive isso tem muito a ver com o fato de que o preço da energia subiu muito, né? Então, né, os projetos de mineração no Brasil, eles se tornaram em alguma medida prejudicados pela alta da energia. Então aquilo que a gente falava fortemente de que a mineração, o fato de se construir hidrelétricas na Amazônia tinha a ver, né, de fornecer energia barata para os grandes projetos chamados energointensivos, né, no governo Dilma, né, com aquele erro que foi cometido ali na política de modulação dos preços, resolveu aparentemente o problema, em que pese pelo pior ou pelo, né, jeito menos correto, que foi subindo o preço da energia. O que aconteceu, por exemplo, lá na Amazônia? O pessoal deixou de produzir minério e foi vender energia. Ganhava mais dinheiro, né, vendendo energia do que produzindo minério. Tijuco Alto se explica exatamente por isso. A desistência do projeto tem a ver com o alto custo da energia. Ele se tornou não competitivo. Só para complementar, porque Sérgio e eu trabalhavam no ISA, no auge do projeto do Tijuco Alto, a gente ali definindo os vídeos de quilombola, era uma região cravada de quilombos, no início ainda da briga pelo reconhecimento dos quilombos, não nem das terras territoriais, nem dos direitos territoriais, mas do direito de ser quilombo, de ser reconhecido como tal. E é exatamente isso que ele falou, uma luta em glória, porque assim, Tijuco Alto não parou em função dos direitos dos quilombolas que estavam lá e que iam ser completamente afetados. Algumas comunidades iam perder completamente a sua característica. Não foi isso que os parou, por mais que os advogados, capengas aqui tivessem tentado muito naquele tempo, mas a gente não saía do lugar. Tijuco Alto só se colocou uma pá de cal em cima
quando deixou de ser interessante economicamente. O que nos coloca de volta para uma questão que você colocou inicial, lá, né? e que tem a ver com Belo Monte, que nada mais é do que reviver Altamira lá atrás, entendeu? Que depois apareceu com Belo Monte com a outra cara, quer dizer, mais para frente, que o Sérgio falou aqui, quando economicamente a coisa vira viável ou interessante, se retira a pseudo pá de cal e a coisa pode voltar. E diria que é o mesmo que está acontecendo agora no Tapajós, com as usinas hidrelétricas do Tapajós, que foi uma vitória, entre aspas, do movimento ambientalista, do próprio IBAMA, que vetou as obras, mas tem muito a ver com a dinâmica econômica, com a falta de investimentos, que a qualquer momento isso pode retomar no Tapajós. Ou seja, a gente pode alguma coisa diante do capital? Eu gosto muito de uma história que quando a gente estava em Giral, lá em Rondônia, a gente acompanhou a produção de uns vídeos que estudantes do ensino médio fizeram sobre os impactos de Rondônia. E tem uma frase para mim, muito impactante que responde a tua pergunta. A gente tem uma entrevista de um antigo garimpeiro que garimpava ali no Rio Madeira e que deixou de fazer a sua atividade produtiva por conta da hidrelétrica. E aí o pessoal está perguntando no filme para ele, o que o senhor acha disso, né? Porque ele é um senhor de 50 anos, conta a história dele, tem vários filhos e não tem como alimentar os filhos, está totalmente parado a sua atividade produtiva, e ele fala: minha filha, quem sou eu para atrapalhar o desenvolvimento do país? Eu acho essa frase explica muita coisa pra gente. Mas, por outro lado, eu acho que se a gente não acreditasse que a gente pode alguma coisa, a gente não estava fazendo o que está fazendo, né? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo há 30 anos. E, embora eu tenha dito aqui para vocês que a gente não conseguiu parar de Chico Alto, mas a gente conseguiu impedir que ele fosse adiante e ele ficasse ali até que uma causa veio e colocou uma pá de cal, ainda que seja momentânea. O que você faz enquanto isso? Você empodera a população local, você capacita, você... Entendeu? E eu realmente acredito que o fortalecimento das lutas locais vão nos ajudando a amadurecer os processos, a modificar os processos, e com o tempo a gente vai estar num lugar melhor. Eu acho que a gente já está num lugar melhor, muito embora a gente tenha um momento assim, de desconstrução e desmantelamento, né? Mas quando eu olho lá para trás, quando eu comecei a advogar, o país era e a mentalidade das pessoas à nossa volta, quando a gente dizia que defendia direito índio, as pessoas perguntavam o que é isso, né? E hoje já não se pergunta mais assim, você pode discordar, mas você não desconhece que existe. Eu acho que isso é evolução, eu acho que a gente está um pouquinho melhor. Acho que se não tem a resistência, a gente viu nos exemplos dos filmes ali, as coisas avançam muito mais rápido, né? E assim, sempre se pode caminhar um pouco. Tem uma pergunta aqui da Maria Lago, ela é bem grande, mas é alguém que está tentando, pelo que eu entendi, que a gente fale um pouco das questões humanitárias aqui, né? Será que não é uma falta de amor na humanidade que leva para esses lugares de trabalho escravo, que complica a questão do emprego, que resulta nessas opressões e tal? Quem arrisca? Não, dá licença, mas só lendo o resto, senão você já colocou emprego onde eu não coloco. Vamos lá, então. Vou ler exatamente como ela falou. Que tal pensar que o que provoca tudo isso, por exemplo, obras da represa, é a falta de amor na humanidade, amor integral, verdadeiro, distribui bem o poder, os estudos, o trabalho, etc., para todos e impede a escravidão. O sistema de empregos e todo tipo de opressão impede maldades que destroem a natureza, e sem natureza e sem vidas, e sem natureza, sem vidas humanas e outras. É isso? É. Tá, ok. Daniela, acho que você já... Resumo da coisa, empoderamento de quem? Certo. Se aquele agricultor que está lá não se sente um poderoso, eu hoje dispensei quanta coisa eu estudei, tudo em parte, porque o que é bom eu seguro na minha mente, mas diploma, estudo, eu cancelei nas ordens respectivas. Agora eu me sinto poderosa, é um começo para uma libertação, onde todos trabalham, inclusive lavar o chão, então não ter gari, não ter empregos, as pessoas fazerem tudo, estudar de tudo, aí dá igualdade. Entendi, Maria. Vamos ver. Não ficar mal, porque é melhor que aquela escravidão bem dolorosa que a gente vive. Certo. Vamos aproveitar aqui os nossos debatedores e vamos ver quem nos ajuda. Ainda tanto doutorado, tanto mestrado, tanta Entendi. coisa, para não fazer essa parte que se resume
plantar, colher, cozinhar e saber aquilo, de ser nutricionista, saber o que está fazendo, que parece que ou é uma classe atualmente, que acho que antes não tinha, né? Vai formando mais classe, não é para todos. Tá, ok. Fazer com amor, com carinho, se servir, acabar com dinheiro. Tá bem. Daniela, você queria falar alguma coisa a esse respeito? Eu ia falar muito, mas não, só dizer que talvez quem tentou traduzir essa fala da senhora é o Amartya Sen, que fala o que é desenvolvimento, né? A gente está falando de projeto de desenvolvimento dos países, das nações. O projeto desenvolvimentista nacional brasileiro ainda é um projeto baseado em exportação de commodities, em investimentos maciços em infraestrutura, em mineração para ser exportada. O Amartya Sen, que fez mestrado, doutorado, todo sabido, mas ele é um pensador também do humanismo, e ele fala, desenvolvimento é quando todo mundo vai ter as mesmas capacidades e as mesmas oportunidades. Então, para poder escolher a vida que quer. Eu queria que alguém nos desse uma pitada de esperança por onde a gente pode avançar. Não sei por onde a gente pode caminhar, pensando nessas grandes obras aqui no Brasil. Como é que a gente vai passar para uma outra etapa? Para a gente não ter investimentos imensos, assim, gastar dinheiro público barbaramente, como em obras como Belo Monte, por exemplo, ou não se ter essa questão de Mariana aí, que é uma falta de responsabilidade não prever, porque a gente sabe que parece que já tinham sinais ali que ia dar problema nas barragens e tal. O que vocês têm estudado que nos indica que a gente pode vir a ter um panorama diferente no futuro? Olha, uma coisa que a gente tem discutido no GVSES, a gente está no 3º ano de uma iniciativa que a gente chama de Grandes Obras na Amazônia, em parceria com a International Finance Corporation, onde a gente tem discutido que, na verdade, a tomada de decisão para as grandes obras no Brasil, ela deveria estar embaixo do que a gente chama de planejamento territorial, que infelizmente a gente tem pouco histórico no Brasil, pouco fôlego de ter políticas regionais de desenvolvimento, né? E aí isso faria com que uma grande obra, seja de mineração, seja de ela não é o epicentro do projeto de desenvolvimento daquela região, ela se desloca e ela faz parte de um conjunto maior, né? Então essa ideia de você olhar para um território específico, entender qual é a vocação daquele território, né? Ele tem uma vocação para exploração sustentável dos recursos naturais, ele tem uma vocação de desenvolvimento econômico, o que ele é, né? Quais são os valores culturais daquele território, daquelas pessoas, o que elas querem para elas é construir uma ideia de desenvolvimento regional territorial, onde, em alguns lugares, as hidrelétricas, a mineração por conta de um projeto maior de desenvolvimento se encaixam. Então, sim, claro, não é fácil fazer isso, mas a gente vem discutindo isso junto ao governo federal, ainda que ultimamente tem sido muito difícil esse diálogo com o governo federal, vem discutindo isso junto com os estados, mesmo com os municípios, de pensar como é que a gente olha para uma abordagem mais territorializada da tomada de decisão. E, obviamente, por outro lado, é a gente bater na tecla de que, com mais participação social, a tomada de decisão é melhor e o resultado é melhor, né? Isso é óbvio, mas a gente ainda precisa muito trabalhar com isso. Eu entendo que tem tido avanços, né? A gente está estudando agora uma experiência de governança territorial que foi instalada lá em Belo Monte, que é o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Então foi um plano interministerial para pensar o desenvolvimento regional, com recursos atrelados a ele. A gente tem pesquisado isso agora, nesse momento, tem muitas críticas, mas é um avanço. É a primeira vez na história de um grande complexo hidrelétrico no Brasil que se constituiu, talvez a BR-163 tenha tido essa experiência também, mas no contexto de hidrelétrica se constituiu um planejamento com um comitê gestor, com tomada de decisão. Então, claro, tem muitos para avançar, mas acho que eu também sou otimista de pensar que a gente está melhor do que a gente já foi, né? Tem um monte de coisas para serem feitas, né? Mas tem que se criar também um ambiente em que as pessoas, em que os tomadores de decisão se sintam pressionados. O que eu acho interessante de Belo Monte teve propaganda na TV, veio James Cameron, um cineasta, falar de Belo Monte, e aí a gente vai para Belo Monte e vê assim, então tem que ter uma movimentação, uma pressão constante, talvez assim, de outros setores da sociedade que também não estão tão envolvidos ainda, para
a coisa movimentar mais rápido, né? Mas acho que tem uma série de coisas que podem ser pensadas. Eu queria conversar sobre isso também. Como fazer para sair do gueto, né? Das pessoas que têm os interesses sociais, que já estão sensibilizadas, que têm os interesses ambientais. Como falar para a população de uma forma mais ampla? Como trazer um engajamento desses assuntos? Eu acho que tem, primeiro, duas coisas, né? Se a gente for olhar a história do país, as obras sempre foram feitas, né? É um 7-1 constante, né? Já que estamos em tempo de Copa do Mundo, né? E a Alemanha não somos nós, a gente é o Brasil, né? Porque toda vida que você tem uma situação onde um presidente anuncia uma obra, a gente tem uma situação esdrúxula, né? Porque, imagina, o presidente anuncia que ele quer construir uma coisa e depois ele vai pedir uma autorização para uma pessoa que foi nomeada por ele. Então, a primeira pergunta que rola é: qual é o grau de autonomia que essa pessoa tem para recusar a ordem do chefe, o desejo do chefe? E por isso que desde que o país se redemocratizou, não teve nenhum presidente, nenhum, aqui estou falando, né, todos, não preciso citar os nomes, todos não tivessem reclamado da legislação ambiental. É uma espécie de transitiva da transição democrática. Todo mundo ficou dizendo que ela, né, atrapalhava. Porque o sujeito tem 4 anos, ele quer inaugurar a obra, ele quer dizer que ele resolveu o problema A, B, C e D, e o sujeito chato lá que pede para ele estudar mais, né, tal como a gente viu aqui no vídeo, está travando esse desejo. Então a primeira questão é: todas as obras foram construídas, né, nesse ritmo. A segunda coisa é que, se a gente não entender isso também, a gente não vai fazer um diálogo com a sociedade. Esse é um país que tem problemas graves de infraestrutura, gravíssimos. Gente, a internet não pega na minha casa hoje 6 horas lá, né? Não tem, a estrada está esburacada, o porto está superlotado, a energia falha na rua. Então, quando você tem um governo que chega para a sociedade e diz que aquilo que ele vai fazer resolve o problema do sujeito, as pessoas têm uma hora que elas vão desligar, né, quem está falando do problema. Porque o que a gente faz quando a gente chega em casa? A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega em casa, depois de virar a chave, aperta a luz. Né, e fica todo mundo louco quando a conexão cai, né, que não pode ver o celular. Então, se você disser que é o Sérgio Leitão que está atrapalhando, vão me dar de pau na rua. E vai muita gente aplaudir, dizer: bem feito, né? Está atrapalhando a gente. Então, aí a gente tem que dizer o seguinte: tem alternativa? Tá? Tem possibilidades outras de, naquele projeto, se ter a discussão, né, de uma coisa que seja possível de fazer? Né? E aí tem os problemas, porque a legislação do Brasil, quando a gente vai para o debate, o único momento em que a gente consegue fazer o debate se chama na tal da audiência pública, que discute o quê? O estudo de impacto ambiental. Mas todas as questões ligadas a possibilidades de alternativa, fatores locacionais, isso tudo já está dado, o projeto já está ali, entendeu? É o cara empurrar para o gol. E a gente está querendo que ele volte, né, para fora do estádio. Então o jogo já está avançado. E aí a única alternativa que parece que existe é você entrar numa espécie de guerra desbragada em relação ao projeto. A terceira coisa é que, via de regra, temos dificuldades de comunicação. É preciso reconhecer isso. Né? A gente fala de uma forma pouco entendível para a sociedade que está passando aqui na Avenida Paulista. Né? A sociedade não consegue entender exatamente qual é o problema. Né? E quem se comunica no sentido de dizer que o projeto precisa ser feito, via de regra, né, consegue fazer uma comunicação, se não melhor, pelo menos mais eficaz. E a outra questão é que, como o setor, principalmente na questão das obras do setor elétrico, se viu alvo de um conjunto de denúncias, também vai demorar para que isso volte a acontecer. Este seria o momento para quem quer colocar alternativas na mesa, fazer. É a chance. Se perder essa chance, entendeu? Como diz aquela música do Tim Maia, só em Realdenho. Ana, quer complementar? Só reforçar essa coisa da comunicação, que eu acho que é fundamental. A gente trabalha na sociedade civil há mais de 30 anos, a gente tem uma dificuldade imensa
né, de fazer com que as pessoas, enfim, qualquer pessoa, né, do porteiro do prédio ao primo, ao tio, na família, enfim, as pessoas que estão do nosso lado, entenderem o que é a sociedade civil, o que a gente faz, que tipo de trabalho que a gente faz, porque esse é um país que, onde a sociedade, de uma forma geral, ela aprendeu apenas a entender que nós temos governo e empresas, e o restante não é um ator relevante. A gente tem muita dificuldade de reconhecer, e aí é por falta, eu acho, da própria sociedade civil, de capacidade de comunicar as suas lutas e os resultados das suas lutas. Eu vou usar um exemplo que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas que eu uso muito para exemplificar o que eu estou dizendo. Hoje em dia todo mundo celebra a Lei Maria da Penha. Mas se você perguntar para a maior parte da população de onde vem a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha veio porque ela foi assinada por um congresso, né? Enfim, os grandes direitos que cada um de nós, cidadão, exerce no dia a dia, a gente acha que ou foi dado por um presidente ou por um congressista. E a gente simplesmente desconhece que a Lei Maria da Penha, como todos os demais direitos que a gente exerce no nosso dia a dia, decorrem de 20 anos de luta de organizações feministas, no caso da Lei Maria da Penha e outras coisas que tal. Por que é isso? Porque a sociedade simplesmente não enxerga? Não, também porque a gente não consegue se comunicar. Então, a questão da comunicação, da gente revisitar tudo que já foi feito, buscar memória, você também falou isso, que se é um país que não tem memória, a gente não revê, a gente não registra, a gente não conta e a gente vai esquecendo. Então, eu acho que assim, a gente precisa efetivamente investir mais e mais numa comunicação onde a gente possa traduzir para a população em geral aquilo que para a gente é muito simples, né, mas que para as outras pessoas não é tão simples assim, não está tão claro, né, você não consegue enxergar dessa maneira. Investir em comunicação e em comunicação dialogando, por exemplo, com uma nova geração, né, com uma nova geração que está literalmente aí nesses momentos de crise do Brasil totalmente insatisfeita, mas que não se conecta em absoluto com as lutas do passado, porque não entende de forma nenhuma o que são esses velhos aqui, entendeu? Que trabalhavam numas ONGs que vocês não sabem o que é e tal, não sei o que. Então a gente precisa, de alguma maneira, e é uma força poderosíssima da juventude que está aí. Tem a Simone, que trabalha comigo no Fundo Brasil de Direitos Humanos, e que trabalha o tempo inteiro tentando traduzir o que essa nossa cabeça fala para a população de uma forma geral, usando as redes sociais e tal. E a gente tem que fazer isso mais e mais. Eu queria saber se a Daniela quer fazer alguma consideração final também. Só dizer que lá na GV a gente participa de várias aulas, a gente tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação sempre envolvidos, e sempre que possível, até o Mário Monzoni, coordenador do centro, está aí, a gente tenta levar também as pessoas às regiões, para que as pessoas sintam um pouco. Acho que a nova geração, ela é muito sensorial, né? Sentir. A gente levou agora, faz um mês, uma turma de graduação para o Vale do Ribeira, para conhecer qual é a dinâmica no Vale do Ribeira, dos quilombolas. Isso faz muita diferença, né? Então, acho que tem também uma sensibilização que passa não pela razão formal, mas pela razão experiencial, das pessoas sentindo do que a gente está falando em campo, visitando outros lugares, que ajuda talvez a essa sensibilização mais fina para a nova geração, né? Enfim. Quero agradecer muito. Quer falar mais alguma coisa? Posso? Pode, claro. Velho? Um jovem senhor. Um jovem senhor. Tá melhor? Então tá jóia. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, Sérgio, Daniela, Ana. Obrigada por terem trazido informações, luz, consciência, que eu acho que a gente precisa disso para avançar. Muito obrigada a quem ficou até essa hora aqui com a gente, acompanhando o debate, quem fez perguntas, quem parou para escutar. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Tem uma programação extensa até o dia 13, temos outros debates, temos exibições de filmes diversos, tudo de graça. Eu acho essa mostra uma maravilha, um presente para São Paulo. Que a gente possa aproveitar bastante isso. Obrigada, boa noite.